Salve, salve, nação cuscuzeira! Menino, que noite é essa? Ô calor, Ave Maria, não dá nem para ser loira nessa cidade. Não dá, porque você quer economizar e sai com o cabelo 3 cores, ainda parece uma cacatu da Ana Maria Braga. Vamos iniciando a noite de hoje com a prece inicial. Nosso DJ JP está com fundo verde, agora ele vai poder fazer altos shows de pirotecnia no seu CGI, contratado pela Walt Disney Corporation. Bora para a prece inicial com a nossa Esmeraldinha da Terra dos Monólogos, que também está loira, balançando seus belos cabelos nas ruas de Quixadá, Carol Martins. Carol, você está entre nós? Bata 2 vezes. Não é a Carol, agora é a outra Pepita, é a Isabel, outra loira também das irmãs Cajazeiras. Vai, Isabel, faça a prece. Farei. Possamos nós, meus irmãos, minhas irmãs, elevar o nosso pensamento nesse momento, nessa quinta-feira que nos reunimos, que paramos um pouco das atribulações do nosso dia, que podemos repousar ouvindo as palavras através das ondas do rádio pela internet. Pedimos a Ti, Jesus, que envolva o nosso convidado da noite de hoje, que vai nos presentear com uma fala tão importante no dia de hoje, esse dia que comemoramos a felicidade do conhecimento espírita, do pontapé inicial que o nosso codificador nos trouxe no lançamento de O Livro dos Espíritos. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, por estarmos juntos, pelo conhecimento que os benfeitores nos mandaram do alto, e que possamos, na noite de hoje, fazer as reflexões que são importantes para o nosso cuidado, autocuidado, autoaperfeiçoamento, e que possamos sair intrigados, mas ao mesmo tempo instigados a buscar esse livro, lê-lo e crescermos mais e mais dentro da doutrina espírita, dentro da Boa Nova. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bora de música, bora de música. É ele que está com fundo verde, pronto para botar um CGI. Eu faria chuva de estrelas, eu faria um CGI. Isso mesmo, DJ JP, solta o som para a gente harmonizar nesta noite. Ele é o Pai de todos nós, uns chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida.
gente bonita, rapaz, pense, daquele jeito, deu vontade de tomar um Danone, bora pegar aqui o cuscuz, a água fluidificada, dar aquela tranquilidade no coração. E hoje é um dia especial neste Abril Espírita, isso mesmo. Hoje é o aniversário de publicação do Livro dos Espíritos. Quem nunca sentiu aquele cheirinho daquele Livro dos Espíritos, ou sentiu curiosidade de estudar ou de ler? Eu adoro o cheiro do Livro dos Espíritos. Mas vamos receber hoje, com muita alegria, ele mesmo, famosíssimo como A Noite de Paris. Ele, meu colega de EAD, que me escuta falar uns absurdos mais absurdosos num sábado à tarde. É ele, evangelizador, o Jean. Ele vai apresentar hoje o tema Kardec há um século. Conta aí, Jean, tu estava lá, como foi essa fofoca? Pois é, assim, se eu tava lá, eu não tenho certeza. Tomara que eu tenha estado, sabe? Porque disse que o negócio foi sério, né? E aí parece que era um momento bom para a gente estar presente. Mas assim, boa noite a todo mundo, né, que está nos acompanhando aí nessa rádio, o pessoal que está aqui na sala com a gente, né? Nós contamos aí com o apoio de todos vocês para essa nossa fala. E conto também com o apoio de vocês nos avisando aí quando é que o nosso tempo vai acabar, né? Porque senão a gente sai falando aqui a noite todinha. Mas olha só, antes a gente falar da história que foi proposta mesmo para a gente conversar, que está lá no livro O Espírito da Verdade, e é o capítulo 52, tá? Se você quiser procurar, fica à vontade, chamar um século. Eu queria primeiro fazer uma sugestão a todos nós, espíritas ou que simpatizamos com o espiritismo. A sugestão é a seguinte, que a gente possa estar mais abertos a conhecer e conviver com Kardec. Por que eu digo isso? Porque conversando com uns, né, não com a Paloma, viu assim, mas com uns e com outros, a gente vai notando que tem um certo medo do povo do Allan Kardec. Eu não sei se é porque quando a gente vê a figura dele, né, ele tá assim tão sisudo, né, assim tão sério, né, e dá aquela impressão assim que talvez seja aquele homem de poucos amigos, né, que não quer muito saber de estar com conversa com os outros. Mas eu tenho também certeza que um codificador, né, um espírito, com a sensibilidade de compreender a mensagem dos espíritos superiores, né, de trazer reflexões muito profundas, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, não pode ser alguém que não queira estar conosco, né? Alguém que aceitou a missão que Kardec aceitou, não pode ser alguém que não queira estar junto do povo, da gente. Então, uma vez eu fui falar sobre Kardec no Centro Espírita, e aí eu peguei o tema no susto, né? Me convidaram no susto. Porque quem ia falar não podia ir e tudo. E aí, assim que eu cheguei no Centro Espírita, uma pessoa falou, rapaz, mas tu vai falar do Kardec? Que bicho corajoso, viu? E aí, na hora que ele disse isso, eu já comecei a me tremer, né? Porque eu tava tranquilíssimo. Mas depois dessa fala, eu já comecei a me tremer e comecei a pensar, mas por que, meu Deus? Qual é a dificuldade de estar falando de Kardec, né? E aí comecei a falar de Kardec naquilo que eu compreendo, né? Naquilo que eu conheço, que, por sinal, é pouquíssimo. Mas eu tenho a impressão que até mesmo que seja um grão de conhecimento sobre Kardec e sobre o que ele nos trouxe, é útil para nós. Por que eu digo isso? Primeira coisa é que num livro que Humberto de Campos escreveu, pelo Chico, que chama Cartas e Crônicas, tem uma história lá que chama Napoleão e Kardec. E aí eu não vou contar essa história, né, completa, você busca lá depois, que vale muito a pena, é muito massa. Mas nessa história, Humberto de Campos dá uma dimensão espiritual para a gente do Allan Kardec. Então, assim, imagina aquele espírito super, mega, ultra iluminado, sabe? Aquele holofote de luz. Humberto de Campos nos fala sobre Kardec lá. E aí a gente traz essa perspectiva, depois que lê essa história, esse conto, desse espírito super iluminado, mas que desce, sabe? Dos altiplanos, lá dos mundos felizes. Aí ele conversa com Napoleão, acolhe Napoleão também, né? O espírito de Napoleão. A gente tem uma ideia de que é alguém disposto, mais uma vez, a estar conosco. E aí a gente transfere essa imagem desse espírito super iluminado e a gente vai começar a falar da história de hoje mesmo que eu queria trazer, né? Que está lá no livro O Espírito da Verdade. Eu digo transferir por quê?
Porque às vezes a gente vai lendo os romances espíritas, os contos, e a gente vai tendo uma impressão de que o espírito superior, aquele que é tipo realmente iluminado, sabe, que já chegou lá onde a gente tá doido para chegar, é um espírito que, como se de algum modo ele não sentisse mais. Ele não se permitisse mais. Ele não sofresse mais. Então a gente às vezes tem uma impressão de que esses espíritos que evoluíram, eles deixaram de lado os sentimentos e só sentem alegria. Olha, que coisa interessante, né? Mas, lendo os evangelhos canônicos, por exemplo, a gente tem ali algumas descrições que vão dizendo sobre, por exemplo, a melancolia nos olhos de Jesus, né? Até talvez uma certa tristeza no olhar. Isso porque, creio eu, que os espíritos superiores se permitem sentir. Agora, o que eles fazem a partir desses sentimentos é que é o grande diferencial. Sabe o ponto de vista? Então, essa história aqui desse livro, ela se inicia com um Kardec abatido. Um Kardec que não está bem, sabe? Ele não está legal. O livro dos Espíritos já tinha sido lançado, né? E aí hoje a gente agradece, graças a Deus, né, que foi lançado. Já tinha sido lançado. Ele já tinha montado a Sociedade Espírita de Paris, tinha um grupo lá de estudos e tudo. Mas tinha também muita dificuldade que o Kardec estava enfrentando. E aí ele estava balançado. Ele não estava balançado para, como assim, quem quer desistir da tarefa, não. Mas ele estava mexido, sabe? O Kardec estava tristinho ali. E eu achei tão interessante porque quando o Hilário Silva conta isso pra gente, ele não diz que tinha um espírito ali do lado do Kardec, ele não conta que tinha uma equipe espiritual que estava ajudando, com certeza tinha. Mas o autor escolhe não dizer isso pra gente. E eu acho, né, aqui, na minha pequenez, que é porque ele quer nos passar de que a gente pode até não ver essa equipe. A gente pode não ver o auxílio, né? Como é que ele acontece, esse mecanismo. Mas a gente pode ter a certeza de que ele acontece. Então, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, a terceira revelação, estava abatido por dificuldades no mundo físico. E como foi que chegou a ajuda? Porque a ajuda veio para ele. Como foi que a ajuda chegou para Kardec? Da seguinte forma. Ele estava no escritório, aí a esposa dele entregou para ele um pacote que chegou pelos correios, e esse pacote tinha uma nota. Essa nota dizia o seguinte: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Olha que massa, né? Naquele dia que o Kardec mais precisava do auxílio, olha como foi que o auxílio chegou. Esse homem que escreveu esse bilhete conta para o Kardec que ele era casado com uma moça que ele amava muito, mas essa moça desencarnou. E aí ele se percebeu, assim, a gente às vezes quando termina um relacionamento, né, se dói muito, né? Mas nesse caso aqui, a esposa do homem desencarnou. E naquele tempo ele não dizia nem desencarnar, não, ela tinha morrido mesmo, né? Tinha falecido. Ele não era espírita, o espiritismo ainda era muito nascente, as crenças espíritas muito nascentes, então esse homem se percebeu sem o ser amado e também se percebeu sem chão. Começou a ir para o trabalho, mas indo para o trabalho assim, sem interesse, as coisas foram perdendo o valor para ele não via mais a graça na vida, estava daquele jeito assim, mal mesmo. Então, até que essa ideia dele estar mal ficou tão profunda que ele começou a cogitar o ato do suicídio. Ele começou a pensar que talvez pudesse ser até fácil, né? Porque ele morava em Paris, ele se jogar lá do Rio Sena, porque ele não sabia nadar mesmo, então aí ia acabar sendo muito tranquilo, ele só se jogava da ponte que ia dar certo. Aí o tempo passa, o que ele sente vai ficando cada vez mais denso, ele não consegue resolver, não consegue solucionar, até que ele se vê numa ponte, que dava, né, para o Rio Sena. E aí ele conta que ele estava quase subindo para se jogar.
Quando, pasmem, a mão dele, né? Ele conta que estava meio escuro, a mão dele toca um objeto. Esse objeto cai no chão perto do pé dele. E aí ele fica curioso, né? Que negócio é esse aqui, menino? E vai ver. Quando ele segura o objeto, aí ele percebe que é um livro. Aí ele vai para um local, né, mais iluminado e tem lá um bilhete nesse livro escrito, né? Primeiro ele viu o título, né? Que eu não vou dizer, não vou me atrever a dizer em francês, que eu também não estou tão sabido, né? Mas era em francês. Agora, para a gente aqui é o Livro dos Espíritos. E tinha assim, olha, eu espero que esse livro te ajude da mesma forma que ele me ajudou. Leia. Né? Aí, a sugestão assim, leia. E ele se dispôs a voltar para casa e ler o livro. Gente, depois que esse homem leu o livro, pelo jeito que ele escreve a Kardec, pelo jeito que ele enviou, né, se preocupou em enviar um pacote a Kardec com essa mesma obra que ele teve, né, que ele encontrou, e agradecendo, pedindo a Kardec que continuasse a sua tarefa, a gente tem uma noção muito clara do impacto que o Livro dos Espíritos teve na vida desse homem. Então eu acho interessante porque quando Allan Kardec termina de ler a carta com a história dele, o Kardec está muito mexido. E é isso que eu acho massa, sabe? Assim, esse espírito super iluminado está mexido com o sentimento do outro, com a dor do outro, com a dificuldade do outro. Mas ele não se mexe ao ponto, assim, de simplesmente deixar para lá. Aquilo que o outro sente move também o Kardec. Entende isso? A dor do outro move o Kardec. A superação do outro move o Allan Kardec. Então, Allan Kardec toma ali uma decisão, que na verdade não é que ele tomou, mas ele fortaleceu ainda mais a decisão dele de permanecer na tarefa. E aí eu acho interessante porque o autor fala assim, o Hilário Silva, olha, Allan Kardec relembrou que era preciso desculpar as injúrias, que era preciso se fortalecer na fé, que era preciso continuar a tarefa. Por quê? Porque ela estava dando resultado. Ele teve noção de ali naquele momento, uma pessoa beneficiada pela leitura do Livro dos Espíritos. Agora, imagina quantas outras não foram beneficiadas pela leitura dessa obra. Basta pensar nós aqui, né? Porque eu imagino que a gente está nessa sala aqui online, esse povo aqui que eu estou vendo, né? A Isabel, a Fran, a Iraci, né? A Paloma, a Carol, a Elise, o João Pedro, não sei se João Pedro é espírita. Mas eu imagino que todos nós tenhamos sentido esse impacto da leitura do Livro dos Espíritos. Eu lembro muito quando eu li esse livro, Ave Maria, eu encontrei ele meio que por acaso na biblioteca da faculdade, trouxe para casa morrendo de medo, assim, de ler e pegar uma maldição, uma coisa, porque quando eu vi o nome, o Livro dos Espíritos, eu tinha certeza que era uma coisa, assim, oculta, complicada, mas a curiosidade era tão grande que eu trouxe. E aí era uma sexta-feira, comecei a ler o livro, não parei, ficou, sabe, sexta, sábado, o dia inteiro deitado na rede lendo o livro, domingo o dia inteiro lendo o livro, e muito impactado com as coisas que tinham ali. Porque era uma impressão de que eu já conhecia o que constava nessa obra, né? E eu não posso dizer, né, ainda, infelizmente, que 10 anos, 11 anos depois de eu ter lido esse livro, que faz mais ou menos esse tempo, eu mudei completamente, né? Infelizmente, ainda não posso dizer isso. Mudei, assim, do cuscuz para tapioca, porque, me desculpa, eu tô aqui no cuscuz com espiritismo, mas eu prefiro tapioca, tá? Não me expulsem, não. Não posso dizer ainda que eu tive essa grande mudança, mas eu posso dizer com certeza que desde que li essa obra, todos os dias eu tenho tentado. E eu acredito que você também, que está nos acompanhando aí. Você pode continuar errando em alguns pontos, mas você está muito mais consciente do que você faz, do que você sente, de quem você é e de quem você quer ser, daquilo que você está buscando. Isso é muito massa, por quê? Porque buscando outra obra, né? Porque a gente, que é espírita, a gente lê uma coisa aqui, lê outra coisa ali, e nós vamos montando as peças desse quebra-cabeça. Tem uma obra chamada Psicologia da Gratidão, que é da Joana de Ângeles, né? E uma fala da Joana lá nesse livro que me marcou muito, era ela tentando passar para a gente como é que os seres da natureza, tanto os seres da natureza, mas também
Os componentes da natureza expressavam a gratidão deles por ter recebido a existência, né? Por terem sido construídos, por terem o seu espaço na natureza. E aí ela usa exemplos muito simples. Ela diz assim, olha, a flor do campo, por exemplo, por mínima que seja, exerce a gratidão da sua existência pela sua beleza, que é singela, mas que faz diferença ali no campo. Pelo seu aroma, que talvez não seja percebido a quilômetros de distância, mas que está ali presente para quem chega próximo, para quem tem interesse em sentir. Aí ela pula, sabe, da flor para o sol. Ela diz assim, o sol já exerce a sua gratidão através da sua luz que ele irradia, através do seu calor, né? Que nos ajuda, que nos protege, que mantém a vida. Então, olha só como é que a gratidão é exercida por esses seres, né? Por esses componentes, por esses seres. Quando a gente volta para essa história, a gente percebe que a gratidão desse rapaz, Allan Kardec, foi exercida em continuar vivendo. É assim que ele expressou a gratidão dele. Ele mandou a carta, ele mandou o livro, mas não foi assim que ele expressou a gratidão de fato. A gratidão ao trabalho de Kardec foi na força que ele encontrou em si mesmo de continuar vivendo, de continuar a encarnação, porque ele poderia ter terminado. Ele poderia ter se jogado da ponte, e eu peço perdão, né, aos sons externos aqui, mas, enfim, ele poderia ter se jogado da ponte e ter encerrado a encarnação dele. Mas ele recebeu algo e decidiu agradecer. Fica, então, o questionamento para nós. Hoje, 167 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Talvez alguns de nós tenham tido acesso a essa obra quando ela foi lançada pelas mãos de Kardec. Talvez tenhamos. Se não podemos ter certeza, tudo bem, mas hoje nós temos acesso à obra. De que modo nós temos exercido a gratidão a Kardec, ao Espírito da Verdade, a falange dos Espíritos Superiores, a falange do Espírito da Verdade, que junto com Kardec trouxe essa chave para nós, para que a gente pudesse compreender melhor o Evangelho do Cristo, para que a gente pudesse compreender melhor a existência, de que modo a gente está exercendo a nossa gratidão. Olha só, né? Então, quando eu escuto um comentário de alguém falando assim, nossa, mas tu vai falar de Kardec? Aí, se eu não falar de Kardec, talvez já seja o primeiro passo para não ser agradecido, para ser mal agradecido com ele. Porque eu não quero nem falar do Kardec. Como assim? Né? Eu achei interessante que tivemos um evento do ICE, né, recentemente aqui na nossa cidade, em Fortaleza, e aí o Severino falou, Severino Celestino, né, expositor espírita, escritor, estudioso, né, ele trouxe uma fala que eu achei muito interessante, que me marcou. Ele disse assim, olha, a gente, às vezes, vai escutando as pessoas, os outros credos religiosos, e eles dizem, olha, não, hoje eu vou para o culto, hoje eu vou para o estudo bíblico, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou para a missa, hoje eu vou para o catecismo, eu vou para a crisma, claramente. Agora, a gente que é espírita, não. A gente que é espírita, quando se encontra, diz assim, rapaz, mas, ei, hoje tem, né? Tu vai? Não diz o que é, sabe? Fica só nesse, hoje tem, hoje, tu vai lá para a reunião lá que vai ter no centro, né? Aí vai fazer uma obra espírita. Eu vi muito isso, como também já fiz muito. Na campanha do Quilo, campanha Alta de Souza, passando de porta em porta pedindo alimento não perecível, né, para compor cesta básica, entregar para famílias em situação de vulnerabilidade social. Aí as pessoas perguntando, e vocês são quem? Vocês são o quê? Aí a gente é um grupo. A pessoa, um grupo está passando aqui na rua, a gente está recolhendo alimento. Aí depois, pai, por que tu não disse que tu era espírita? Não, porque às vezes o pessoal escuta que é espírita aí, não sabe o que é, não quer dar. Olha, imagina se não é essa a oportunidade, talvez, de mudar a concepção do outro sobre o que é espiritismo. Imagina se não é essa a oportunidade de agradecer
todo esse trabalho dessa falange iluminada, dizendo com orgulho: eu sou espírita. Me pauto pelos princípios de Jesus, que a doutrina espírita me ajudou a compreender melhor. Erro muito ainda, mas olha, eu estou tentando, viu? Deixa eu te dizer que eu estou tentando. Aí a pessoa, então quer dizer que espírita sai por aí, recolhendo alimento, batendo na porta do povo, pedindo alimento para fazer a cesta básica para doar? Pois é, espírita faz isso. Mas eu achei que espírita era coisa de magia, era coisa de não sei o quê. Não, minha senhora, não é isso não. Às vezes, a humilhação talvez bata a nossa porta, né? Ou a gente se sinta assim, embora não seja a intenção do outro. Mas se nós temos firmeza na nossa crença e na nossa fé, faz bem ao nosso coração manter essa fidelidade. Então perceba que Kardec manteve. A gente, quando lê outra obra que ele não codificou, mas que a gente encontra ali muitos escritos, né, pensamentos de Kardec, ele se colocando de um modo muito diferente, que é em obras póstumas, a gente percebe como foi difícil para ele, como muitas vezes ele se sentiu só, como às vezes mantinha, de certa forma, assim, essas batalhas de argumentos, sabe? Essas batalhas de realmente firmar o espiritismo como algo sério, como uma ciência do espírito. Porque era assim que Allan Kardec descrevia o espiritismo. Está lá no que é o espiritismo. É a ciência do espírito. Por quê? Porque se ocupa dos fenômenos do espírito no mundo físico. Não é uma brincadeira, não é um jogo, não é um eu acho. Né? É uma doutrina baseada em observações. É uma fé, mas é uma fé raciocinada. Então, eu acho, né? Assim, a gente vai montando esse panorama da doutrina espírita. Nós encontramos Allan Kardec falando sobre ciência, né? Sobre filosofia. E aí muitas pessoas na época se perguntaram se o espiritismo era uma religião. Porque é importante a gente trazer isso. Muitas vezes as pessoas talvez perguntam a nossa religião e a gente talvez fique na dúvida, nossa, mas será que eu posso dizer que eu sou espírita, né? Espiritismo é uma religião? Porque às vezes fica, não, é doutrina, não, é uma filosofia, não, é uma ciência. Não, o que é o espiritismo de fato? E aí Allan Kardec fez uma palestra, uma preleção na Sociedade Espírita de Paris, e aí ele transcreveu, né, essa preleção foi transcrita para um artigo da Revista Espírita. E o título do artigo era exatamente assim: a doutrina espírita é uma religião? Era exatamente assim. E aí ele diz um monte de coisa que eu não vou lembrar, né? Eu queria muito ter essa memória, sabe? Mas não tenho. O que lembro do artigo de Kardec sobre isso é o seguinte: podemos sim dizer que a doutrina espírita é uma religião, mas também não será justo dizer que a doutrina espírita é uma religião como nós estamos acostumados a conhecer, em que nós somos obrigados a crer. Na doutrina espírita, tudo aquilo que é posto para nós não deve ser simplesmente aceito, mas é preciso ser raciocinado. Então, o aspecto filosófico e científico está muito forte junto com a religião. Aí, tempos depois, o Emmanuel, lá na obra O Consolador, vai nos ajudar a entender esse tríplice aspecto, né? Que ele traz a figura do triângulo nas bases ciência e filosofia, nos ajudando com o lado religioso, que é essa ligação com o divino. Aliás, gente, eu estou passeando aqui nos temas, vocês vão dizendo aí, viu, que quando é que nossa temática acaba. Aliás, essa ligação, 3 minutos, essa ligação com o divino, talvez, para mim, pelo menos, seja o mais mágico, que eu acho mais incrível a ideia que Allan Kardec nos ajuda a ter da divindade. Estava na evangelização um dia desse com os meninos, a gente começou a falar de fé, de oração, e aí perguntamos, vocês rezam? A gente reza. Aí como é que vocês rezam? Não, a gente reza o Pai Nosso, a gente fala. Aí a gente perguntou, e Deus escuta? Aí, claro, é Deus. Né? Aí eu assim, mas como é que Deus escuta se ele não tem ouvido? Aí eles, sabe, tomaram aquele susto, como é? Deus não tem ouvido não, tio? Eu disse, tem não. Aí eu falei, e Deus responde?
Responde. Ele responde como se ele não tem boca? Que negócio é esse? Deus não é aquele homem, aquele senhor sentado, não, que ele fica olhando a gente. Eu digo, não. Para a doutrina espírita, não é. Para o espiritismo, não é. Aí a gente vai passear, né, em outra obra, lá na Gênese. Obra incrível, né? Talvez hoje, o livro dos Espíritos me marcou muito, mas a Gênese eu acho que me marcou igualmente. Vale a pena a leitura. Allan Kardec, quando fala da providência, ele faz um ensaio de como é que ele percebe a divindade. Por quê? Os espíritos trouxeram tanta coisa no livro dos Espíritos, tantas ideias novas, tanta coisa incrível, para a gente repensar tudo, que nós precisávamos de um modelo diferente de divindade. Esse senhor sentado no trono já não dava mais. Aí ele começa, olha, imagina o conceito de fluido cósmico, né? Algo que preenche todo o universo. E aí, para Kardec, graças a Deus, o universo já não era só um continente, né? Já não era só o planeta Terra. Para Kardec, o universo, galáxias e galáxias e galáxias num espaço infinito. Então, se Deus está aqui na Terra, e nós sabemos que tem um planeta Júpiter, Deus tem que estar lá também. Mas Deus não está só na Terra e em Júpiter, ele também está nesse espaço que separa a Terra de Júpiter. Se Deus está na Via Láctea, ele também tem que estar na galáxia de Andrômeda. Embora bilhões de anos-luz de distância. Mas não é só aqui e lá, ele também tem que estar nesse espaço que separa. Olha que coisa incrível. Então, Allan Kardec, no ensaio, né, porque não dá para ter certeza ainda no nosso nível evolutivo, mas no ensaio ele traz essa perspectiva. Imagine, então, o fluido cósmico que os espíritos nos dizem, o princípio primitivo de todas as coisas, preenchendo o universo inteiro. Fluido cósmico, veículo do nosso pensamento. A gente quer espírito simples, básico. Agora imagina o fluido cósmico sendo também o veículo do pensamento divino. Assim como o ar é um veículo para o som. Imagina então esse pensamento divino abrangendo todo o universo. E aí eu vou deixar esses conceitos, né, do que você acha que é pensamento e tudo, para você trabalhar depois. Mas é importante dizer a ideia. Algo que preencha todo o universo. Estamos finalizando, Fran. 50 segundos, sim? Algo que preenche o universo. Imagina então Deus assim. Não esse ser como nós somos, sabe? Olho, boca, pé, mão. Mas como esse algo que preenche todo o universo e que nós estamos mergulhados. Todo esse movimento de renovação se iniciou com essa obra, o Livro dos Espíritos. Como é que nós estamos exercendo a gratidão a Kardec e ao trabalho que ele fez? Então, com vocês, Paloma, cadê tu? Tá vindo, olha só. É porque ela tá impactada com a fala, né? Que aí ela tá se recuperando. É contigo, Paloma. Menino, fui cochilar muda e acordei calada. Vamos para o intervalo com o nosso querido DJ JP. Solta o som que já já a gente volta para o nosso pinga-fogo no cuscuz. Palavras de bem, o Evangelho é o compêndio
abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Bada, 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 baua, bada, bada, uia. 1 por 2, 1 por 10, 1 por 100. Dá aos outros palavras de bem. O evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz. E abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. O Espírito sopra onde quer, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. 1 por 2, 1 por 10, 1 por 100. Alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Estamos de volta, menino. Pense num babado bom. Bora botar uma manteiguinha, um queijinho nesse cuscuz, porque o pinga-fogo já começou. Tá preparado, Jean? Pois simbora. Parlez-vous, Françoise Marie, que Jean é cotetuar. Aff, Maria, o teu francês está melhor do que o meu português. Gente, a todos, boa noite. É muito bom ter você aqui, Jean. E falar de um tema que hoje a gente, 18 de abril, né, de 1857, há muitos e muitos anos atrás, na Salinha da Justiça, lá do Kardec, era lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Primeiro contendo 500 e poucas perguntas, e depois 1000 e aí vai, eu preciso da Isabel. Isabel, quantas questões, Isabel? 1019. 501 a primeira edição e 1019 a segunda, a partir da segunda. Por isso que a Isabel está aqui, que depois da pandemia, quando a gente tem esse problema de esquecimento, tem a nossa querida Isabel que não pegou a Covid. Ai, que delícia, né? Mas, Jean, vamos à nossa noite de hoje. É bem interessante a tua fala, eu gostei muito, porque lembrar de Kardec é lembrar de um espírito que veio numa missão bem, vamos dizer, toda programada para que houvesse a disseminação da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Aí eu te pergunto, tua fala, quando tu falaste lá do livro, acerca de Kardec falando com Napoleão, do processo que nós temos na evangelização, no ato de evangelizar, foram várias as tuas falas acerca do espiritismo. Aí eu te pergunto, o que te marcou? Porque tu foi falar de quando tu começaste a ser espírita, lá na adolescência, mas uma coisa que te marcou dentro dessa visão, porque eu, pelo menos, nasci em berço católico, né?
E eu também, com 15 anos, é que me deparei com mediunidade. E aí eu queria saber o que foi que despertou em ti para que você buscasse a doutrina espírita como um amparo na nossa vida, o nosso encontrar com Deus, que foi muito falado por ti. Eita, né? Bom, eu conheci a doutrina espírita no momento que eu tinha terminado um relacionamento. E aí os meus pais começaram a frequentar um centro espiritualista, né? E eles vivenciaram ali uma mediúnica, né? Que era uma mediúnica mais aberta, né? E eles vivenciaram a presença de um espírito obsessor e eles ficaram muito chocados com o que eles viram, porque eles não conheciam nada ainda das doutrinas ou sobre mediunidade, né? Era muito conhecimento de filme. Então eles chegaram em casa muito marcados e a minha mãe assim com o olho, sabe? Muito perdida. E quando eu vi eles daquele jeito, eu fiquei curioso, né? E aí eles disseram que é porque nessa mediúnica que eles tinham ido, tinha um espírito lá dizendo que ia me levar. E aí eu digo, pelo amor de Deus, né? Aí eu fui pesquisar, espírito leva a pessoa, né? E nessa pesquisa que eu fiz na internet, na época, eu encontrei alguns sites que tinham umas perguntas e umas respostas que eu achava muito interessantes, assim, muito bem fundamentadas. E aí eu vi a referência e tinha lá o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de ler. E aí fui realmente na biblioteca da faculdade, não fui procurando o Livro dos Espíritos, mas passando pela seção espiritualista eu encontrei e ele estava lá. Então, assim, me ajudou muito a superar esse mal-estar, porque eu estava realmente perdendo essa vontade de continuar encarnado, né? Mas o que mais me acrescenta a doutrina espírita ainda hoje, desde aquela época, é porque cada vez que eu leio uma coisa nova, eu sinto que eu compreendo um pouco mais sobre o amor. E é isso que me pega muito. Porque por muito tempo eu não consegui encontrar uma razão clara para eu manter o sentimento do amor no meu coração. Para mim sempre soou como se fosse algo muito inútil, né? Mas toda vez que eu leio uma obra espírita diferente, que os espíritos me fazem pensar no além da vida, no além daqui, aí o amor ganha um significado diferente e mais profundo para mim. E isso faz toda a diferença de eu continuar aqui, sabe? Faz toda a diferença de eu continuar na doutrina espírita. É o ato do amor, né, Jean, que a gente passa. Na tua fala também me chamou a atenção quando você falou que o Espiritismo, ele não é uma religião constituída. Ele tem ciência, ele tem filosofia, ele tem religião, ele procura desmistificar, traz a razão, né? Tira o véu e mostra a razão como uma ferramenta para a nossa evolução. Porque a partir do momento que eu reflito, que eu chego às minhas conclusões, eu tenho como prioridade verificar esse experimento que foi feito e ter como base científica o que é o espiritismo, né? Bem interessante. E a gente vê que quando surgiu lá em 1857, depois que veio o iluminismo, depois que nós passamos pela Revolução Francesa, o terreno ele estava muito bem adubado para receber o Kardec, ou quem quer que seja, porque se ele tivesse... Aí vai a minha pergunta. E se o Kardec tivesse falhado com a missão dele, Jean? Será que tinha alguém que estava disposto a assumir essa missão? Nós sabemos que o plano espiritual ele é muito bem organizado. E nós sabemos também que a doutrina espírita não veio por acaso. Foi é como se fosse um jogo de dominó, onde tudo foi se encaixando, preparando realmente o terreno, como foi falado anteriormente, para que houvesse a implantação dessa doutrina como um consolador prometido, como que o Jesus falou, que iria chegar o Consolador, queria chegar a alguma coisa que nos desse vontade de ver o que vem depois da morte. E o Livro dos Espíritos, ele nos traz isso. Ele nos traz a parte, além das 5 obras, né? Ele vai desfraudar as verdades do mundo espiritual, da Gênese, de todo um processo que a gente vê que não é respondido por séculos, porque nós estávamos cegos
antes da igreja, né, dessa postura que a igreja teve, de infelizmente, e é interessante a gente ver, porque são muitas perguntas, viu, que surgem aqui na minha cabeça, e é interessante a gente ver que é tudo muito novo. Nós só temos menos de 200 anos de existência e ela tem um arcabouço de conhecimento. A gente vê o pinga-fogo lá do Chico Xavier, quando ele veio responder aquelas perguntas lá no ano de 1971, no dia 28 de julho, o primeiro pinga-fogo, e depois o segundo pinga-fogo lá em dezembro, dia 22, se não me falha a memória. Então, nós temos 2 pingas-fogo que vieram responder perguntas não só, como é que eu diria? Não só de pessoas espíritas estudiosos, mas, de um modo geral, de toda uma nação que parou naquele momento para assistir o conhecer e desabrochar dos estudiosos na doutrina espírita. Eita, eu me alonguei na minha pergunta, né? Na minha explanação. Mas aí eu queria a tua posição, porque a gente vê que tudo foi muito formulado. Houve essa formulação lá no plano espiritual? Ei, vamos lá, né? Bom, primeiro sobre quando você falou do momento que o Espiritismo veio, né? Eu penso que era um momento que a gente estava não só disposto a... Eu não vou nem dizer questionar, porque questionar não é a palavra correta. Mas a gente estava disposto a atualizar a nossa fé. Sabe? De modo geral, nós estávamos dispostos a isso porque a gente precisava acrescentar a essa concepção de fé, de confiança, né? E de crença, aquilo que a gente observava na natureza, né? Que a ciência trazia, porque isso tinha que ser incorporado. Por exemplo, como é que eu posso acreditar que a humanidade começou com Adão e Eva e que Deus começou criando esses seres, se a arqueologia encontrou civilizações que viveram muitos anos antes, ou, por exemplo, os paleontólogos encontraram os dinossauros, né? Então, como é que eu alio esses conhecimentos àquilo que a religião me trazia antes, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a obra que a gente está homenageando hoje se chama O Livro dos Espíritos. E Allan Kardec e os espíritos superiores são categóricos em nos dizer que é uma doutrina dos espíritos. Ela não é a doutrina de Kardec. Isso é importante. Por quê? Porque Kardec foi o codificador e era importante que houvesse um codificador para nos ajudar, para ter uma linha de pensamento que seguisse, né? Que fosse mais fácil da gente compreender, um modo de organizar que fosse mais fácil para que a gente tivesse acesso. Mas nós não podemos pensar que Kardec, embora fosse grandioso e iluminado, era o único espírito que Jesus podia contar para que essa obra fosse realizada. Imagina que Jesus, né, seguindo as ordens divinas, iria colocar algo tão importante quanto a próxima revelação das leis universais, que de fato é isso, né, que Moisés trouxe, que o Cristo trouxe, que Kardec nos ajudou a compreender, na mão de um único espírito. Então, olha só, lá no Livro dos Espíritos, eles vão nos dizer que nessas missões, os espíritos designados, eles já são designados, a depender da importância da missão, sabendo que eles não vão falhar. Aí, mas Allan Kardec ainda instiga, né? Mas e se falharem? Aí os espíritos dizem, se falharem, haverá outros que possam substituí-los. Eu não posso dizer quem poderia ser, né? Que poderia substituir Kardec, mas eu guardo a certeza de que Jesus sabe. E não só um, e não só dois, mas muitos, que não realizariam como Kardec realizou, mas realizariam como precisava ser realizado. Então o Consolador chegou e chegaria às nossas mãos de qualquer modo. Que bom que foi Kardec que trouxe, né? Mas ele precisava chegar e chegou. Fala, Isabel, é com você, querida. Eu já estava baixando a mão. É hora. Jean, é muito bom a gente ouvir um pouco sobre Kardec, porque a gente vê hoje, costumeiramente, no meio espírita, a divulgação, mas muitas pessoas estão se atendo somente aos romances. Estão esquecendo do principal, que são as obras básicas. E a gente sabe que as obras básicas, elas são as básicas porque existem outras
como você citou a Revista Espírita, como citamos tantas outras obras aqui. E aí, eu vou fazer só um lembrete, né? A gente sabe que Kardec tinha o seu espírito, ele chamou familiar, mas era o seu espírito protetor, que era um espírito de alta grandeza. Eu queria que você falasse um pouquinho desses encontros, uma vez por mês, por 15 minutos de Kardec com esse espírito. Como é que era? Como é que Kardec trabalhava e se ele disse sim para essa missão, como foi que ele disse esse sim para o Espírito da Verdade? Ainda dá spoiler, né? O pessoal não sabe nem perguntar. Fale um pouquinho sobre esse nosso benfeitor. Bom, vou falar aquilo que eu compreendi, né? Mas, assim, vale muito a pena a gente buscar as obras póstumas, porque isso que a Isabel trouxe, a gente vai encontrar muito bem descrito lá, né? Então, é interessante, assim, porque Kardec, quando ele começa a perceber um fator moral nos fenômenos físicos que aconteciam naquela época, quando ele começou a perceber que havia algo ali a mais do que os olhos viam, os ouvidos ouviam, né? Os sentidos físicos percebiam, ele começou a entender que aqueles espíritos que conversavam com eles tinham um objetivo maior. E cada vez mais ele ia se envolvendo nesse objetivo, né? Então, é muito interessante porque ele transcreve lá as conversas que ele teve com esses benfeitores, com esses mentores. Algumas vezes a gente lê e talvez pense até Kardec um pouco inseguro, né? Mas, na verdade, não é insegurança. É porque ele era humilde. Então, talvez Kardec se perguntasse, mas vocês, para algo tão grandioso, vão contar comigo, né? Com o meu modo de pensar, né? Com o meu modo de organizar, eu estou fazendo parte disso, né? E os espíritos iam confirmando com ele, ponto a ponto. Mas esses encontros aí que a Isabel fala, eu acho interessante porque quando a gente lê à primeira vista, você talvez pense que 15 minutos não é nada, né? Um encontro, já num tempo tão escasso e por pouco tempo, talvez não valha nada. Mas para aquele que sabe aproveitar, é tudo. Até porque seria um encontro de modo mais direto. E isso não quer dizer que Allan Kardec, por si mesmo, não tivesse conteúdo para trabalhar ali. Assim como ele também não estivesse ligado à falange do Espírito de Verdade. É importante ter isso em mente, né? Então, nesse momento que a Isabel citou, ele estava em contato mais próximo com o Espírito da Verdade. Mas isso não quer dizer que em outros momentos não houvessem ali outros espíritos auxiliando. No Livro dos Médiuns, por exemplo, quando Allan Kardec tá lidando com aquelas diversas comunicações, ou no céu e inferno, a equipe mediúnica é constantemente assistida pelo espírito de São Luís, que não é o espírito de verdade, mas que é um espírito também de elevada grandeza, né? Muito iluminado. Então, todos eles estavam muito próximos, essa equipe, é importante pensar isso, é uma equipe. E aí eu deixo aqui uma fala que tem lá na Gênese, quando Allan Kardec fala do caráter da revelação espírita, que ele diz assim: a doutrina dos espíritos é dos espíritos, mas ela não foi composta somente por espíritos superiores. Cada um dos espíritos que nós tivemos contato, independente do grau que ele estivesse na escala, colocou a sua pedra para a construção desse edifício. Cada um deles, talvez cada um de nós, né? Quem sabe a gente não estava lá batendo, né? Nas mesas, nas paredes, nas coisas. Cada um de nós colocou aquilo que podia colocar para que a doutrina espírita, dos espíritos, tanto do menos elevado até o mais iluminado, pudesse chegar de modo mais fidedigno à humanidade. E eu sinto, de modo muito pessoal, que Allan Kardec conseguiu isso, né? Que ele logrou esse objetivo. Mas não foi só, era uma equipe. E aí já traz talvez o sentido maior da doutrina espírita para nós, que seja essa perspectiva de que nós somos uma família. E de que tudo aquilo que nós somos construído de modo digno e que seja útil para todos, precisa ser construído por nós todos. É isso, gente. Isso, encerrando a nossa noite com o meu falsete. Por quê? Porque a Mariah Carey vai fazer um show aqui no Brasil. Já estou bem Mariah Carey das ideias, meu bem.
Vamos finalizando nossa noite agradecendo ao Jean por ceder a noite de hoje para falar sobre o Livro dos Espíritos. Pois através do Espírito da Verdade e codificado pelo nosso Allan Kardec, podemos ter essa doutrina maravilhosa, trazendo o nosso terceiro Consolador, que foi prometido. Vamos fazer a nossa prece final. Eu gostaria de chamar ela, maravilhosa, neta de Paulo Freire, a cara da minha tia Jandira, quando eu fui desenhar e mostrei, olha, tia, sem as mãos. Ela, que lindo, meu amor. Eu tinha desenhado uma banana. Vamos lá, Elis, de prece final. Ah, Paloma, quantas vezes a gente não faz isso para incentivar as crianças? Tenho certeza que a sua banana estava linda, viu? Vamos agradecer, Mestre Jesus, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, nossa gratidão pela doutrina dos Espíritos e pela vida do querido professor Rivaio, que de alguma maneira toca os nossos corações. De alguma maneira esse Espírito está próximo de nós e sentimos que estamos ligados, como falou nosso irmão, como uma teia, uma grande família universal. Envolve todos aqueles que estão acompanhando a rádio agora, aqueles que estão aqui, que acompanham essa equipe, que não puderam estar conosco, e o nosso companheiro Jean, para que ele continue divulgando o Consolador que tanto encanta os nossos corações. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, pessoal. Cuidem-se, bebam bastante líquido nessa época de chove, sol. Chove, sol. E principalmente a prece é essencial para você ter um mês abençoado. Vamos que vamos, lutando, resistindo, sendo resilientes nesta nada mole encarnação. É isto. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.